Olá, super consultor óptico, gestor, empresário do ramo óptico. Eu sou Geraldo Pereira, especialista em formar especialista. Estamos aqui no nosso podcast chamado Além das Lentes. E hoje nós estamos com um convidado super especial, um grande amigo de longa data. Quando você vai lá na clínica dele, no consultório dele, a parede não precisa nem pintar, porque é um monte de certificado e de curso. É um dos melhores profissionais que eu já vi hoje. E nós escolhemos um tema incrível para falar hoje, que é prótese ocular. Eu estou falando com o Super Nelson. Olá, boa noite. O Geraldo realmente é meu amigo há muitos anos. Nós estamos aí numa longa caminhada e ele me convidou hoje para o podcast dele para a gente falar sobre um tema bastante interessante, que são sobre as próteses oculares, né, que são peças fabricadas sob medida para aquelas pessoas que tiveram um trauma ocular ou sofreram a perca de um olho total ou parcial por conta de patologias, né? E você trouxe alguma prótese, até o pessoal que está nos assistindo, você que está na sua ótica, ou você que vai entrar na ótica, você gestor, a gente que precisa ser um especialista em várias áreas. Talvez vai chegar alguém aí na sua ótica. Esse é um podcast para você assistir e depois reprisar de novo. Por quê? Vai chegar alguém com essa necessidade e a prótese ocular, o Nelson talvez vá concordar comigo, que ela é além de um comércio, ela é uma transformação de vida. Porque eu acompanho muito tempo nas redes sociais dele, eu vejo a transformação do jeito que a pessoa chega e do jeito que ela sai. Então é uma inclusão social. Então você precisa fazer parte disso. Ele vai mostrar agora o que é uma prótese ocular. Talvez você está nos assistindo e nem sabe o que é isso. Mas o podcast vai te explicar. Você trouxe aí, Nelson, alguma prótese para mostrar para as pessoas? Sim, Geraldo, eu trouxe alguns modelos de próteses oculares. Elas estão aqui. Elas têm formatos diferentes porque cada cavidade, né, ocular tem um tamanho, um formato diferente, né, quando você retira parcialmente ou totalmente o globo ocular do paciente. Então, tenho aqui, olha, tem algumas peças que eu trouxe. Você vai ver que tem uma diferença de tamanho, de espessura. E vários detalhes, né? E vários detalhes. Se você está conseguindo visualizar aí, tem as veias, a íris, a pupila. É como se a pessoa tivesse com um olho sim, normal. Essa é uma peça mais fina. Nesse caso, o paciente ele tem olho, tá? Mas é um olho sem visão, né? É um olho cego. E aí nós fazemos uma peça que vai por cima do olho desse paciente. E como que é o pessoal entender como que é esse processo? Vamos supor, estou lá na minha ótica, chega alguém que tem necessidade, né? Igual você comentou, perdeu a visão, teve algum acidente, qualquer outro tipo de coisa que aconteceu. Como que é esse caminho até ele identificar um profissional igual você? Muito bem. Esse paciente normalmente primeiro ele vai passar por um oftalmologista, né? Porque ele pode ter perdido o olho por alguma patologia, alguma doença, né? E as pessoas têm que estar bem atentas a isso, porque doenças como toxoplasmose, que é causada pelo Toxoplasma gondii, né? Às vezes as pessoas não dão muita atenção a isso, mas elas precisam, porque o Toxoplasma gondii ele pode evoluir levando à perca do globo ocular do paciente. Então nós vamos ter diabetes também, existe a retinopatia diabética, ela também pode afetar a saúde ocular do paciente e ele também pode perder parcialmente ou totalmente o globo ocular. Dentre outras patologias, depois nós temos os traumas, né, que são acidentes, são muito comuns, traumas ocasionados por acidentes de trabalho. E normalmente pela falta do IPI, né, que é o equipamento de proteção individual. Então, nós temos muitos casos em que o paciente deixou de usar o IPI, que a empresa dele, inclusive, fornece, e num momento em que ele ficou sem, algo muito rápido, ocorreu um acidente que levou à perca do olho desse paciente. Então, aí
ele vai procurar um oftalmologista que vai tratar e depois de um prazo entre 30 a 40 dias ele vai receber alta e aí esse paciente vai vir nos procurar para a gente poder fazer a prótese ocular dele. Essa prótese ela é feita totalmente sob medida, ela é uma peça que nós vamos pintar, caracterizar, construir ela a partir do zero para poder preencher aquele espaço que hoje é um espaço vazio dentro da cavidade orbitária, né? E aí essa peça vai preencher esse espaço e isso vai garantir também, Geraldo, a manutenção do tônus muscular, tá? Isso é muito importante. Quando a pessoa fica muito tempo sem prótese, quando ela removeu o olho totalmente ou parcialmente, o que ocorre? Existe uma perca da força do tônus muscular da pálpebra, na verdade é do músculo elevatório da pálpebra, e quanto mais ele demorar, mais esse olho vai fechando, essa cavidade vazia vai ficando fechada. Então, é aconselhável que não se passe mais do que 60 dias, por exemplo, desse paciente sem prótese, né? Porque aí muda um pouquinho o protocolo de atendimento clínico para esse paciente. Isso é muito interessante que o Nelson comentou. Para você que está aí na ótica, você que é um gestor ou proprietário, você que está aí se dispôs a estar comercializando um óculos, muito importante isso que o Nelson falou, a questão de os tipos de situações que pode causar a pessoa a perder o globo ocular ou ter que usar uma prótese. Então isso serve até para você falar para o seu cliente de uma forma de prevenção, né? O jeito que ele está usando o seu IPI, o tipo de, se ele tem uma diabetes, né? Você comentou que pode levar a isso. Então, quando você começa a orientar o cliente lá na ótica, você mesmo está construindo na mente desse cliente que você é um especialista. Como o Nelson comentou, ele vai indicar esse cliente para um oftalmologista, e a hora que chegar lá, o oftalmologista vai falar, olha, é assim, assim, assim. Vai coincidir com o que você falou, e você, para essa pessoa, está sendo um especialista óptico. Tá? E depois que essa pessoa passou na ótica, foi até o oftalmologista, como que essa pessoa vai procurar uma pessoa igual você que faz prótese ocular? Qual que foi, conta pra gente como foi seu processo até chegar a começar a fazer prótese ocular. O que te levou a ir por esse caminho que é tão escasso, né? Poucas pessoas eu conheço que têm essa habilidade, né, essa perfeição de fazer uma prótese ocular. Bem, eu sou formado técnico em óptica e optometria, e no curso técnico de óptica e optometria eu tive aulas de prótese ocular, né? Logo em seguida eu me interessei pelo tema, né? E aí eu fui procurar quem dava aula sobre prótese ocular, aonde eu poderia encontrar locais que ministram cursos, né, de especialização em prótese ocular. E aí eu encontrei algumas escolas, alguns locais que davam cursos de especialização em prótese. Dentre esses locais, eu posso citar a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que é a Unicamp, né? E lá eu tive uma parte da minha especialização, da minha formação em próteses oculares. Depois outros cursos também, todos em São Paulo, né, com pessoas extremamente experientes na área, né, que me ensinaram a arte de se produzir uma prótese ocular, né? E o que me levou a me interessar por essa área é porque é uma área que no mundo inteiro a óptica ela é tida como casa de saúde visual, né? Então a óptica em alguns países do mundo ela adota não só a comercialização e adaptação de óculos, ela também trabalha com lentes de contato, aparelhos auditivos, né? E também próteses oculares. E isso me chamou bastante atenção. Então, isso me levou a buscar maior conhecimento para estar atendendo essas pessoas na ponta, né? E na nossa região, que é a região de Marília, não há ninguém que faça próteses oculares, né? Isso despertou ainda mais o meu interesse,
porque as pessoas que são da região, elas tinham que se deslocar, normalmente até São Paulo ou Campinas, procurando profissionais. Esses profissionais têm um nome, né? Quem é especialista em próteses oculares recebe o nome de ocularista, tá? E esses profissionais realmente são poucos. Nós não temos muitas pessoas fazendo prótese ocular no país, né? Então essas pessoas, esses pacientes se deslocavam até São Paulo e aí isso nos levou também a nos interessar um pouco mais em atender esses pacientes aqui na cidade. E nós atendemos pacientes de toda a região. Inclusive, eu já atendi pacientes vindos até de Belém do Pará. Nossa. Né? Então, para vocês verem como é tão escasso, né, essa atividade, nós atendemos um paciente de Belém do Pará e atendemos pacientes de Marília, região, e também que vêm do Paraná, Mato Grosso, né, acabam nos encontrando e acabam vindo fazer a sua prótese conosco. Isso faz quanto tempo que você, desde quando você começou a fazer o primeiro curso de técnica em ótica, até hoje, já são quanto tempo de... 15 anos, 15 a 16 anos mais ou menos já. Você vê a importância, né, de você ter um profissional na área tão escassa como o Nelson comentou, né? 16 anos de especialização, né? Então, você na ótica, que agora já sabe como você ajudar o seu cliente, que não só na parte estética, né, mas uma inclusão social, e já sabe como que vai funcionar isso, é um profissional de tanto tempo, né? Pessoas vindo de outros estados querendo essa inclusão social, né? Que eu chamo. E quando a pessoa vem até a sua ótica, até o seu consultório, né? Na sua clínica, onde você faz essa obra de arte, né? Chamado prótese ocular. Qual que é esse procedimento? Para quem o podcast vai chegar no Brasil inteiro, né? Então, várias pessoas de vários estados, vários lugares, talvez tenha essa necessidade, ou quem está na ótica, muita gente já chegou com a necessidade, agora sabe até onde encontrar isso. Qual que é esse passo? Ele precisa agendar isso, precisa ter como dizer assim, um pré-exame antes, alguma coisa? Qual que é esse primeiro passo para quem está nos assistindo aí? Bom, nós temos duas condições em que os pacientes vão nos procurar. Ele vai vir já liberado pelo médico oftalmologista, ou se ele já for usuário de prótese ocular, ele vai nos procurar direto, né? E nós temos toda uma estrutura, né, no meu local de trabalho. Nós temos equipamentos para fazer uma avaliação criteriosa, para podermos avaliar as condições, principalmente quando ele tem globo ocular, mas ele é um olho amaurótico, né? Ele tem o que a gente chama de amaurose, que é cegueira. Nós vamos avaliar toda a estrutura através do exame chamado biomicroscopia. Nós vamos avaliar córnea, nós vamos avaliar esclera, vamos avaliar a sensibilidade dessa córnea desse paciente, né? Para poder fazer a adaptação de uma prótese que recebe o nome, neste caso, de lente escleral. Ela é uma prótese muito fina, ela parece uma casca de ovo, às vezes chega até a ser mais fina, porque esse paciente ele tem globo ocular presente, né? E também nós vamos ter, nas mesmas condições, aquele paciente que removeu o globo ocular. Ele passou aí por um procedimento cirúrgico chamado enucleação, né? E esse olho foi removido, e aí nós vamos avaliar essa cavidade ocular sem olho, né? E para quem não sabe como fica parecendo uma bochecha, né? Fica um espaço vazio em que você olha, parece com o tecido da bochecha, da parte interna da boca. Nós vamos olhar esse tecido, ver se não há nenhum machucado, se ele está apto a receber uma prótese ocular. Nesse caso, ele não tem presença de globo. Então, essa prótese ela vai ser uma peça mais cheia, né? Ela é maior, ela é mais espessa e ela tem tanto a função de estética,
tá? Ela vai preencher aquele vazio, como também de garantir a parte motora da pálpebra desse paciente. E isso transforma realmente a vida do paciente. Então é muito importante que as óticas saibam que elas podem tanto captar esse paciente, orientar esse paciente, porque muitas das vezes o profissional do balcão da óptica, ele recebe um paciente para fazer um óculos e esse paciente não tem olho, ou ele até tem a presença de um olho, mas é um olho sem visão, né? Com um volume menor, um olho menor tamanho, inclusive, um pouco mais murcho, né? E ele não tem muita informação do que fazer aí, ele acaba só fazendo o óculos e liberando o paciente, né? No caso aí da óptica, o cliente que adquiriu um óculos. Então ele pode sim, a óptica pode sim orientar esse cliente a buscar um atendimento com o oftalmologista, a pedir orientação ou encaminhar para um ocularista, que é um profissional que vai daí em diante atender esse paciente e vai dar uma qualidade de vida melhor para ele, sem sombra de dúvida. Você já teve algum caso que te chamou muita atenção, emocionante, ou algo que aconteceu que marcou essa sua história de prótese ocular? Olha, nós temos bastante histórias. A profissão de ocularista, a especialização em prótese ocular, me levou a ter clínicas não só em Marília, mas também no Recife e em Brasília, né? E posso dizer para vocês que realmente em todas as regiões a sensação, o prazer que nos dá em oferecer a prótese ocular para esse paciente e ver a mudança de vida dele é fantástica, né? Eu digo sempre que eu fico mais feliz de verdade do que o próprio paciente, né? E normalmente essas pessoas chegam cabisbaixos, né? As mulheres de cabelo mais comprido, elas cobrem o lado da face que falta aquele olho, ou é um olho murcho, né? Com deformação. E aí, quando a gente termina a prótese ocular ou a lente escleral e faz a entrega, a mudança que a gente proporciona no rosto, na vida dessas pessoas, desses pacientes, é incrível. E eu digo que a gente fica mais emocionado do que o próprio paciente. Você me perguntou se há algum caso que me marcou mais, né? Normalmente quando a gente pega crianças, né, nesses casos a gente fica realmente mais emocionado, né, em atender essa criança, né, e dar uma alternativa. Os pais muitas das vezes não sabiam como resolver essa questão, né, desse filho que removeu o olho por retinoblastoma, que é um câncer ocular infantil, né? É até bom frisar isso, olha, façam o teste do olhinho nos seus filhos, levem os seus filhos todos os anos ao oftalmologista, leve os seus filhos num optometrista, façam o teste do olhinho, façam uma avaliação. Uma forma muito mais simples dos pais também poderem fazer um rastreio, né? Bater uma foto com flash dos seus filhos, e aí nós vamos ter uma diferença de reflexos, né? Vai faltar o reflexo vermelho, que é o reflexo comum, né? E no lugar desse reflexo vermelho nós vamos ter um reflexo branco. Então isso é um indicativo de que possa haver ali um câncer ocular infantil, conhecido como retinoblastoma, né? E quando a gente coloca a peça numa criança tão pequena, realmente é bastante emocionante. Eu fico feliz, eu comemoro junto com os pais mais essa vitória na vida dessa criança, né? Então, criança mexe muito conosco, né? Então, assim, é importante os pais, volto a frisar, cuidado com o brinquedo que compra, veja se ele está dentro da classificação correta, que atende a idade dos seus filhos. Compre brinquedos sempre com o selo do Inmetro, né, do selo das normas NBR aí, que regem a questão da fabricação, que fiscalizam os brinquedos, porque
os maiores índices também de traumas em crianças que perdem os seus olhinhos são por brinquedos que não atendem às normas que nós temos no país, de segurança na questão da construção dos brinquedos. Olha, achei muito interessante o que você falou, eu até queria que você frisasse essa parte que você diz da questão do reflexo, né? Porque o que você está passando aqui, essas informações, os termos técnicos, o jeito de... E você está dando uma aula, né? Isso, para você que está na ótica, por isso que eu disse que esse podcast, você tinha que assistir de novo. Por quê? É muita coisa que você vai poder alertar o seu cliente, construir com ele que você é um especialista. Como que você repete essa questão do reflexo? Quando o olho fica vermelho, quando não, para identificar. Vamos lá. Quando você faz um exame de fundo de olho, né, ou você bate uma fotografia com flash, o reflexo que vai aparecer é um reflexo vermelho, Sim. tá? Porque a retina tem uma cor vermelha cereja, vamos falar assim, né? E quando não há presença desse reflexo, normalmente nós vamos ter um reflexo esbranquiçado, um reflexo branco. Então isso indica a presença de uma possível patologia. Neste caso, o que fazer? Levar esta criança num oftalmologista, tá? Porque é ele quem vai identificar de fato, através dos exames, né, e de todo o protocolo clínico adotado, a presença ou não, a classificação dessa possível patologia e vai dar o atendimento clínico necessário para essa criança. Então isso é de extrema importância, volto a frisar, o teste do olhinho normalmente se faz nos primeiros dias de vida dessa criança, né? E muitos pais depois não retornam, né? Por bons anos ao oftalmologista ou a um optometrista para refazer os exames nos olhinhos dos seus filhos. Então é importante não esquecer disso. Todo ano leve os teus filhos, façam exames periódicos, porque eles são de extrema importância. Num exame não será avaliado somente a parte da refração, que é para saber se essa criança é míope, se ela é hipermétrope, se ela tem o astigmatismo, né? Mas também fazer um exame buscando saber se esse globo ocular, se essa retina é uma retina saudável, sem presença de patologia, de doenças, né? Então isso é de extrema importância, precisa se levar todos os anos, volto a frisar. Você vê que incrível, né? Às vezes você, numa fotografia, no momento que você está lá descontraído, fazendo algo, você pode detectar algo que não está tão normal, né? E nós, que vamos estar na ótica, que vamos estar comercializando isso aí, podemos orientar os clientes, né, as pessoas que vêm nos procurar. E uma coisa que eu ia até te perguntar, essa questão da idade, né? Tem uma idade mínima para colocar uma prótese ocular? Ou há um padrão para isso ou não? Não, não há. Existem algumas doenças, né? As principais, elas afetam as crianças, né? Que podem nascer com microftalmia, que é quando essa criança nasce com o olho muito pequenininho, um globo ocular muito pequenininho, por isso o nome microftalmia. E também a anoftalmia, que é a ausência de globo ocular. A criança nasce sem a presença de globo ocular. E nesse caso ela pode ser tanto monocular como binocular, né? Nós atendemos muitos casos de crianças que nascem com a anoftalmia, a ausência do globo, de forma binocular, nasceu sem os dois olhinhos, né? Então o pediatra, o oftalmologista vão avaliar e eles já vão encaminhar essa criança para que nós possamos fazer as primeiras peças de prótese ocular, né? No caso, essas primeiras peças elas são menores até do que um grão de arroz, né? Porque nós vamos primeiro colocar essas peças pequenas para podermos
ir abrindo essa cavidade, principalmente na anoftalmia, que é a ausência do globo, para a gente ganhar espaço para, depois de um período que pode ser em até 12 meses, colocar as primeiras próteses oculares nessas crianças. Então, as primeiras peças, elas são menores até do que um grão de arroz, elas são peças em acrílico, tá? As peças de prótese ocular e lente escleral, elas são fabricadas num material chamado PMMA, que é o polimetil metacrilato, tá? Que se usa muito na área odontológica, tá? Na verdade, todo o material que o ocularista utiliza, ele vem da área odontológica, né? É um material leve, confortável, ele é também um material compatível com o tecido conjuntivo, compatível com o ser humano, né? Então, a chance de rejeição é praticamente zero, e as primeiras peças não têm esclera, não tem córnea, não tem ali uma íris pintada, né? Porque elas são muito pequenininhas, e num período de até 1 ano, essas peças vão já, as definitivas, né? As primeiras, elas vão ter córnea, esclera, íris, caracterização com as veias, né, todas desenhadas, os vasinhos desenhados na peça, e depois, em média, de 6 a 12 meses, nós vamos ter que precisar ficar trocando essas próteses oculares, respeitando o crescimento dessa criança, né? E nos adultos, né? A pessoa colocou uma prótese, né? Deu tudo certo, ela foi. Isso tem um período de manutenção, porque várias pessoas de outros estados, ou vários óticos especialistas, vão assistir esse podcast e eles vão perceber, vão entender, né, a importância que é uma prótese ocular e vão estar se perguntando, né, se tem um período, por a pessoa lá do Belém ou do Recife, qualquer outro lugar que vão estar nos assistindo, que viu que você é um especialista, que já está aí há 15 anos aí fazendo prótese ocular, precisa um período para ela voltar? Como que funciona isso? Sim, é necessário esse paciente fazer um tratamento químico nessa peça, porque o que ocorre? Nós fizemos a prótese desse paciente, nós protetizamos ele, né? O que nós pedimos para que esse paciente faça? Que a cada 6 meses ele retorne até a nossa clínica, até o nosso estabelecimento, para que a gente possa fazer um polimento nessa peça. Porque com o tempo, né, por conta do sódio, que é o sal presente no filme lacrimal, essa peça ela vai sofrendo pequenos desgastes, vamos falar assim, e aí ela também vai ficando um pouco mais... ela vai perdendo a parte lisa dela, vai se tornando mais porosa, e aí a pálpebra sofre um pouquinho mais para deslizar sobre a prótese. Então é importante ele retornar a cada 6 meses, porque a gente faz um tratamento, a gente lixa essa peça, depois faz um tratamento químico e polimento para ela voltar a ficar lisa. O fato deixa a peça mais limpa, faz com que a pálpebra deslize com maior conforto, e tudo que for de micro-organismo que estiver presente ali, que na limpeza dele do dia a dia ele não consiga retirar, nós conseguimos fazer isso a cada 6 meses com o retorno dele. Então você vê que tem todo um cuidado, né? Eu estou no ramo aí há 29 anos e olha como eu estou aprendendo aqui nesse podcast sobre prótese ocular, sobre cuidados, sobre prevenção. E você também que está assistindo o podcast deve estar com a mesma impressão. Porque o Nelson já conheço há muito tempo, né? Ele não comentou aqui, mas ele já fez vários cursos fora do país, né? Eu até brincava quando eu entrava no seu consultório que ia ter que aumentar a parede. É verdade. E sempre foi uma inspiração o Nelson para mim, porque ele sempre gostou de conhecimento. Sempre essa busca, essa insatisfação, né, de se contentar pelo o conhecimento que ele
tem, o que ele tinha naquele momento, sempre foi incansável, né? Ele está sempre buscando conhecimento, renovando, né? Isso é muito importante, né? E hoje também estou trilhando os seus caminhos também, buscando conhecimentos, e esse podcast, ele tem essa finalidade, né? Esse bate-papo que nós estamos fazendo, né? Agradecer, a gente começou, nem te agradeci por esse tempo que você está vindo aqui, né? Essa aula sobre prótese, que eu vejo que é um assunto pouco abordado em vários cursos nas óticas, né? Tanto que alguns oftalmologistas, né? Eles têm até, eu vejo nas visitas com os oftalmologistas, têm dificuldade para achar um profissional para indicar para o seu próprio cliente, né? Oftalmologista também, nós vamos estar com oftalmologista fazendo um podcast aqui também. E você que é oftalmologista também, que tinha uma dificuldade de achar alguém com vasta experiência, que adquiriu conhecimento em instituições renomadas como a PUC, né? Hoje você já tem uma solução, né? Podcast aqui, por isso que ele chama Além das Lentes. Nós vamos trazer profissionais de alto nível para falar assuntos não só de lente, mas assuntos ligados ao ramo óptico, para que você precise saber, para que você se torne um especialista, né? E essa questão da prótese, né? A pessoa precisa agendar isso, falar com você, ligar. Como que é esse processo, né? No caso, a pessoa ela precisa realmente estar agendando, né? Porque é um processo um pouco demorado, né? A produção da prótese ela é feita no mesmo dia, né? Esse paciente nós vamos recepcioná-lo a partir das 9 horas da manhã e ele vai normalmente sair do meu estabelecimento por volta das 7 horas da noite, porque nós fazemos todo o processo no mesmo dia, né? Então, os pacientes precisam estar agendando esse procedimento, né? Nós temos normalmente uma semana que nós tiramos de cada mês, ou alguns dias até, somente para nos dedicarmos à fabricação da prótese ocular, né? Como é um processo demorado, porque a peça ela precisa passar por um processo de polimerização, que é o endurecimento da resina, né? Isso tem um tempo que nós temos que respeitar. Então, esse paciente ele precisa realmente agendar e ele vai passar todo dia conosco na nossa clínica, no nosso estabelecimento, né? É importante salientar o seguinte também, olha, cabe a você, como óptico, né, como lojista, saber que você pode abarcar outros produtos dentro da sua loja, né? Muito bom. Então você pode ter próteses oculares, você pode ter lentes de contato, não só a venda, mas também a adaptação de lentes de contato. Você pode incluir também aparelhos auditivos, né? É algo que existe no mundo inteiro. Muitas óticas trabalham também com aparelhos auditivos em outros países. E eu já vi aqui no Brasil uma rede de ópticas em Campinas que ela adotou o trabalho com aparelhos auditivos dentro da óptica. Então a óptica ela realmente de acordo com uma normativa na Espanha, Casa de Saúde Visual, né? Então ela pode abarcar não só a questão visual, mas também a questão auditiva, tá? E adotar a adaptação de lentes de contato no seu estabelecimento, porque é um mercado muito grande e nós temos só 3% do mercado de usuários aí. E o que você falou é incrível, né? Se nosso ramo óptico, se todo o nosso mercado, quando o cliente entrasse numa ótica, num estabelecimento, ele sentisse uma casa de saúde visual. Sem dúvida. Por quê? Casa a gente fica à vontade. Gera um ar de tranquilidade, de confiança, de desarme, né? Ali eu estou desarmado, ali eu estou tranquilo, eu estou confiante aonde eu estou. E para a gente encerrar, essa foi chave de ouro, né? A Casa de Saúde Visual, né? Que não seja somente na Espanha, como o Nelson presenciou isso lá, mas que no Brasil
eu e você, nós, consultores, especialistas óticos, que o cliente entre na ótica onde você está aí e ele se sinta que ele está numa casa de saúde visual. Que você saiba, com essa aula que o Nelson nos presenteou, saiba que existe uma prótese, como que funciona, aonde procurar, como que ela vai ser feita, até para quem serve, idade, o tempo, né? Ele passou todo o passo a passo. Quem está nos assistindo aqui no Brasil, como que as pessoas conseguem acessar você, entrar em contato? Muito bem, nós temos as nossas redes sociais, né? No Instagram, vocês podem nos procurar como Clínica de Olhos Optoprime, né? Nós estamos lá estabelecidos já há alguns anos, tanto no Instagram como no Facebook. Tem também nosso estabelecimento óptico, né? Que é a Ótica da Fábrica Marília, São Paulo. Também estamos presentes no Instagram. Tanto pela clínica ou pela óptica, as pessoas conseguem encontrar e estar agendando, né, uma avaliação conosco para que a gente possa analisar o caso desse futuro paciente, né, em relação ao uso ou não de prótese ocular, no caso dele especificamente. Então, Ótica da Fábrica Marília ou Clínica de Olhos Optoprime. Optoprime. Então, você que está nos assistindo, você pode gerar essa experiência para o seu cliente, ou você mesmo, talvez, está assistindo, tenha essa dificuldade. Super Nelson, eu queria agradecer muito o seu tempo. A agenda do Nelson é apertadíssima, né? Nós agendamos isso há um bom tempo para que ele pudesse estar aqui, né? E não foi nada combinado, nada agendado, né? Chegamos, sentamos aqui no nosso podcast e ele nos presenteou com todo esse conhecimento, tá? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, Geraldo. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho mais do mundo da óptica, do que a óptica pode absorver, né, além dos óculos, né? E isso graças ao teu trabalho também, né? Sei que você é extremamente dedicado e tem trazido bastante informação, né, para o ramo óptico, e isso é de grande valor, sem sombra de dúvida. O agradecimento é todo meu. Então, você que está nos assistindo, eu sou Geraldo Pereira, especialista em informar especialista, mais um episódio do nosso podcast GP Especialista Além das Lentes. Espero você no próximo episódio.